Irmãs. O estudo bíblico de hoje tem como tema uma ajudadora idônea para ele. Gostaria que as irmãs abrissem em Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde está escrito da seguinte forma na palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, queridas irmãs, sabemos que Deus, com a sua infinita sabedoria e propósito para nossas vidas, ao criar a primeira mulher descrita no livro de Gênesis, Eva, o Senhor estabeleceu uma característica, irmãs, para esta mulher. E é nessa característica que nós vamos decorrer o estudo bíblico de hoje. E vamos fazer algumas indagações a respeito dessa característica. A primeira pergunta que eu tenho, irmãs, a fazer é se essa característica que o Senhor elegeu para a mulher ao ser criada, se essa característica ela estava voltada para a beleza exterior ou para suas características físicas, como está lá no livro de Gênesis 2:18, que está escrito da seguinte forma, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, irmãs, percebemos que a palavra que vem acompanhada para a criação da mulher é dela ser uma ajudadora idônea para o seu companheiro. E atentemos, irmãs, para a colocação de Deus, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então, essa característica, irmãs, que o Senhor elegeu lá no Éden, Ele está nos exortando a compreendermos para entendermos o propósito de sermos criadas, para sermos uma ajudadora idônea, com o propósito de ajudar os nossos esposos, cooperar com eles, auxiliar, caminharmos lado a lado. E precisamos, irmãs, também entender o que significa a palavra idônea. A palavra idônea não está relacionado com características externas, com características físicas, mas com o caráter dessa pessoa, com o nosso caráter, o caráter que o Senhor Deus espera que possamos desenvolver durante a nossa carreira proposta de sermos esposas, de sermos mães. Então, a palavra idônea significa honesta, íntegra, sensata, fiel, apta. Então, a palavra que mais chama a atenção na palavra idônea é estar apta. Aquela pessoa que está apta, tem competência para desenvolver a função a qual ela foi delegada a cumprir. E essas virtudes, irmãs, são necessárias para que possamos agradar o nosso Deus. A função que o Senhor estabeleceu, que o Senhor elegeu de sermos ajudadoras idôneas, está muito voltada para a parte interior, a parte do nosso caráter. O caráter pelo qual iremos traçar de acordo com as Escrituras. Então, o Senhor começa dizendo para as esposas que elas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo, como está lá em 1 Timóteo 3:11. Então, percebemos, irmãs, que
O Senhor espera dessa ajudadora idônea que ela tenha esse perfil, que ela trilhe um caminho de honestidade, um caminho de sobriedade e um caminho de fidelidade em tudo para os nossos companheiros, para os nossos esposos. Já imaginou, irmãs, como é terrível a falta de confiança em alguém? De não podermos confiar na pessoa que está ao nosso lado? É uma das situações mais terríveis que há. Então, a confiança no casamento, ela é a pedra fundamental. Além do amor, o amor sacrificial, a fidelidade e a confiança tem que fazer parte do relacionamento a dois. Como está lá em Provérbios 31:11, o coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Então, precisamos entender, irmãs, que o caráter dessa mulher envolve um perfil de confiança. Ela é aquela pessoa, aquela ajudadora idônea no qual o seu esposo confia plenamente nela. Seja no aspecto amoroso, seja no aspecto sentimental, seja no aspecto de confiança e no aspecto financeiro. Essa confiança tem que estar presente dentro de um relacionamento em que o Senhor Deus é a base, o Senhor Deus é a estrutura principal. Porque se houver desconfiança, esse relacionamento não durará muito. Então, precisamos desenvolver esse caráter nas nossas mentes, nas nossas vidas, de sermos pessoas confiáveis, né? Confiáveis principalmente no aspecto da fidelidade, de entendermos que somos uma só carne. Outra característica, irmãs, dessa ajudadora idônea, elegida pelo Senhor, é de termos um coração bondoso. E esse coração bondoso, irmãs, dessa ajudadora idônea, é aquele coração que tem o desejo de cuidar, de proteger, de se doar em todos os momentos. Não só nos momentos da alegria, mas também nos momentos de dificuldades, nos momentos da doença. E ao chegarmos à velhice, estarmos lado a lado com aquela pessoa que o Senhor nos deu como companheiro. Como está lá em Provérbios 31:12, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, essa característica, essa virtude de só fazer o bem, de se doar por aquela pessoa sem esperar muito em troca, faz parte da característica de uma ajudadora idônea. Como está lá em Tito 2, versículo 3, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então, o Senhor espera que a cada fase da nossa vida nós possamos nos tornar mestras no bem, sermos capazes de estar lado a lado com o nosso companheiro e nos tornarmos mestres do bem, capazes de desenvolver
virtudes e atitudes no nosso lar, na criação dos nossos filhos. Outra característica, irmãs, dessa ajudadora idônea que o Senhor espera de nós é estarmos dispostas a trabalhar e atenta ao andamento da nossa casa e na sua organização. Desde a alimentação, a limpeza, o vestuário. Para sermos, irmãs, ajudadoras idôneas, não podemos comer o pão da preguiça. Como está lá em Provérbios 31, 27, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Então, irmãs, percebemos que as atitudes de uma ajudadora idônea envolvem vários aspectos, desde a fidelidade, desde a confiança, desde a bondade de um coração bondoso e a força diária que precisamos para suportar a nossa carga de trabalho. Algumas de nós temos a vocação de sermos apenas donas de casa, outras, além de ser dona de casa, ainda trabalham fora do lar e dentro do próprio lar, então carregam um peso ainda maior na colaboração, no quesito de ajudar financeiramente quando há necessidade. Então percebemos, irmãs, que para nós mulheres, a trilharmos esse caminho como ajudadora idônea é um caminho árduo, é um caminho que requer sabedoria, requer oração. Precisamos pedir ao Senhor forças a cada dia para que Ele possa renovar as nossas forças diariamente, para que possamos executar as nossas funções diárias, que por vezes são enfadonhas, são repetitivas, mas que precisamos desenvolvê-las. Como está lá em 1 Timóteo 3,11, da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, não maldizentes, irmãs, é outra característica de uma ajudadora idônea. Não ser aquela pessoa que vive constantemente irritada, estressada nos seus afazeres, estressada com todos que o cercam. Eu sei que nós somos fracas e pecadoras e que tem horas que iremos desabafar, iremos explodir em determinados pontos da nossa vida, mas temos que sempre recomeçar e saber que não faz parte da vida do crente viver em murmúrios, nem se maldizendo de tudo que acontece ou do que não acontece nas nossas vidas. Isso não é um fruto de sabedoria para uma ajudadora idônea. Outra característica, irmãs, do caráter de uma ajudadora idônea é a forma, a maneira como ela se apresenta, como ela se veste. Como está lá em 1 Timóteo 2,9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Esse caráter, irmãs, do pudor, precisamos desenvolver em nossas vidas. Não tem como uma mulher que se diz uma ajudadora idônea ter na sua mente a capacidade de escolha de roupas que não são agradáveis ao Senhor, roupas que não apresentam pudor e modéstia. Precisamos amadurecer a nossa forma de pensar, a nossa forma de
enxergar o peso que há na nossa forma de se vestir. Porque o Senhor nos pede para termos discrição em nossas vidas, como está lá em Provérbios 11:22, como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Então precisamos ter esse cuidado de sermos discretas em relação ao que falamos, em relação ao que usamos. Então, irmãs, que possamos pedir ao Senhor para nos ajudar a termos essas características de uma ajudadora idônea, que são agradáveis a Deus, agradáveis ao seu coração. Sermos fiéis, sermos confiantes, termos um coração bondoso e pedirmos ao Senhor forças para manter o bom funcionamento do nosso lar diariamente. E, por fim, irmãs, ter um espírito para entender a submissão que o Senhor nos ordena, para que haja um modelo de organização no nosso lar, sabendo que o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Como está lá em 1 Coríntios 11:3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Se quisermos, irmãs, inverter os papéis, sermos a cabeça do nosso lar, não estaremos honrando ao Senhor e estaremos blasfemando contra a sua palavra. Como está lá em Efésios 5:22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, uma ajudadora idônea, ela sabe o que significa sujeitar-se aos vossos maridos. Não é algo que eu simplesmente irei deixar de existir ou cumprir o meu papel ou não ter um papel específico, mas sim saber que o Senhor Deus estabeleceu o homem como cabeça do casamento. Nós somos ajudadoras, cooperadoras, e esse é um papel, irmãs, de grande importância para as nossas vidas. Um homem sem uma mulher, o Senhor disse no início lá, se prestarmos atenção no início do versículo, não é bom que o homem esteja só. Então, a chegada da mulher, a presença da mulher é algo que torna o relacionamento bom ou muito bom. Então, a nossa presença é algo de extrema importância. Nós temos que agarrar-nos à nossa missão como ela sendo muito importante na criação dos nossos filhos, na edificação do nosso lar. Então, Deus nos recompensará pela nossa forma de proceder, entendermos a sua vontade e o seu propósito na vida, nas nossas vidas como mulheres. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, nos ajude a cada dia querermos cumprir a sua vontade em nossas vidas e sermos guiadas pelo seu Espírito Santo, irmãs, para sermos essa ajudadora idônea que o Senhor Deus elegeu desde o Éden até os dias de hoje, até os últimos dias do mundo. Que Deus nos abençoe, irmãs. Amém.